Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça na neurociência por trás da procrastinação. Sabe aquela mania de deixar tudo para depois? O que muita gente acha que é só uma falha de caráter, na verdade é um mecanismo neurológico bem complexo. Então, nesta nossa análise, a gente vai desvendar exatamente como o cérebro funciona quando a gente adia as tarefas. Quem nunca se pegou pensando isso, né? Eu sou só uma pessoa preguiçosa. Essa é a autocrítica mais comum. Mas olha, a psicologia e a neurociência mostram um lado completamente diferente dessa história. Um lado que a gente vai explorar agora. E aqui está o ponto central de tudo. A procrastinação não se resolve com mais um aplicativo de organização ou uma agenda super detalhada. A raiz do problema está em como o nosso cérebro lida com emoções desconfortáveis. Pensa nisso. É uma estratégia para se proteger, não uma falha moral. Bom, nosso roteiro para hoje vai seguir 5 etapas bem claras. Primeiro, vamos entender a regulação emocional como a causa de tudo. Depois, a gente mergulha no círculo vicioso da fuga. Em seguida, vamos ver estratégias práticas para criar o que a gente chama de atrito psicológico. Aí, vamos falar sobre como resgatar a dopamina de verdade. E por fim, como adotar uma nova mentalidade sobre tudo isso. Ok, vamos começar com a primeira sessão. Sabe por que a maioria das dicas de produtividade simplesmente não funcionam a longo prazo? É porque elas atacam o sintoma, que é a má gestão do tempo, e não a causa real. A causa é a aversão do nosso cérebro a sentimentos negativos. Então, a definição que a gente precisa ter em mente é esta. A procrastinação é basicamente um mecanismo de defesa. Quando uma tarefa gera ansiedade, tédio ou medo de errar, o nosso sistema límbico, que é o centro emocional do cérebro, dispara um alarme. E a reação natural do cérebro é: vamos adiar essa fonte de estresse. Isso nos leva direto para a seção 2, como esse mecanismo de defesa funciona na prática. O cérebro não só adia a tarefa, ele busca ativamente uma rota de fuga, um lugar de conforto imediato para se esconder. E na psicologia, isso tem nome. É o comportamento de fuga. Aquela vontade de pegar o celular, abrir uma rede social ou assistir a um vídeo aleatório, muitas vezes não é motivada pelo tédio. É uma forma de evitar o desconforto de uma tarefa que parece grande, difícil ou simplesmente chata. E aqui que a coisa fica perigosa porque isso cria um loop que se reforça. Vamos ver os passos. Primeiro, aparece a tarefa desconfortável e o cérebro já antecipa o estresse. Segundo, o cérebro aciona o comportamento de fuga, tipo pegar o celular. Terceiro, e essa é a parte mais importante, só a antecipação da distração já libera dopamina, que é um neurotransmissor de recompensa. E quarto, o alívio é só momentâneo. A tarefa original continua lá, mas agora com um bônus de culpa. Agora, prestem atenção nisto, porque é fundamental. O que vicia o cérebro não é o conteúdo do vídeo ou o feed infinito da rede social. O vício está na promessa de alívio que vem antes do clique. É a dopamina que vem da possibilidade de escapar do desconforto, não da fuga em si. É um detalhe sutil, mas que muda tudo. Certo, chegamos na seção 3. Se o problema é um ciclo automático de fuga, a solução não é ter mais força de vontade e lutar contra ele de frente. A solução é ser mais inteligente, é interromper esse piloto automático. E a estratégia para isso é criar atrito. A estratégia tem base na teoria do atrito. A ideia é bem simples e elegante. Em vez de lutar contra o impulso de procrastinar, o objetivo é tornar o comportamento de fuga um pouquinho mais difícil. Só o suficiente para quebrar a facilidade com que ele é acionado. E como se faz isso na prática? Bom, aqui temos alguns exemplos. Mover os aplicativos que mais distraem para uma pasta escondida no celular. Sair da sua conta da rede social depois de usar. Desligar a reprodução automática dos vídeos. Ou a mais poderosa de todas, deixar o celular em outro cômodo. Cada uma dessas ações cria uma pequena barreira. E esse microesforço extra força uma escolha consciente, quebrando o piloto automático. Ok, vamos para a seção 4 para ver o que acontece depois. Uma vez que a gente bloqueia essas rotas fáceis de fuga, o cérebro precisa se reajustar. E olha, esse processo pode ser bem desconfortável no começo. O que acontece é uma espécie de pânico silencioso. O cérebro, que estava acostumado a receber doses constantes e baratas de dopamina das distrações, de repente sente falta disso. É quase uma crise de abstinência. A chave aqui é aguentar firme nesse desconforto inicial, porque é exatamente aí que a mudança de verdade começa a acontecer. E para entender por que vale a pena, este quadro compara os dois tipos de recompensa. A dopamina de fuga é como um fast food neurológico. É rápida, é fácil, mas no fundo só aumenta a ansiedade.
Já a dopamina de realização, essa vem do progresso real, de terminar uma tarefa. É mais difícil de conseguir, claro, mas ela constrói autoconfiança e é genuinamente satisfatória. Ela de fato reajusta o sistema de recompensa do cérebro. E com isso, a gente chega na nossa última sessão, a mudança de mentalidade. Entender todo esse mecanismo neurológico por trás da procrastinação é o primeiro e mais importante passo para deixar a culpa de lado e começar a ter uma abordagem mais consciente. Então, vamos reforçar isso. Procrastinar não é um sinal de fraqueza, é uma resposta aprendida, um mecanismo adaptado. É basicamente o córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso planejamento, sendo sequestrado pelo desejo do sistema límbico por alívio imediato. O sistema nervoso se acostuma a precisar de uma pressão enorme para finalmente agir. E essa é, talvez, a mensagem mais poderosa de toda essa nossa conversa. A autoconsciência tem o poder de remover a vergonha. Quando se entende que isso é um padrão neurológico, um loop, e não uma falha de identidade, o poder para mudar esse padrão finalmente aparece. Para a gente fechar, a verdadeira mudança não vem de uma ferramenta externa, como uma agenda. Ela vem de entender e reconfigurar esses padrões internos. O objetivo final é construir uma versão de nós mesmos que consiga ter mais controle sobre o próprio foco. Então a questão que fica não é sobre produtividade, mas sobre autoconhecimento. Qual é aquela tarefa que tem sido mais evitada ultimamente?